galera, voltamos, hein? Soube de boatos que tinha gente com saudade do Tá no Gene, né? Passamos um tempinho distante, mas voltamos com tudo. E voltamos com convidados especiais. Eu tenho certeza que o pessoal de casa vai amar esse episódio. Tô aqui... Rapaz, essa mulher aqui, vocês não vão aguentar. É capaz da conexão cair quando ela começa a falar, porque é um peso, viu? A mulher é professora de... Ela foi professora de medicina da UFC do Cariri até 2015, não foi, doutora? Foi, o UFCA. E fez doutorado. Eu tava na apresentação de doutorado dela. Ela foi a única que conseguiu fazer o doutorado com a orientação. Ninguém conseguia, todos desistiam. Ela fez o doutorado em educação. E hoje ela trabalha com... Terapias. Isso. No geral, ela vai voltar aqui para falar um pouco dessa terapia dela daqui a um tempo e a gente acompanha mais. E o Andrei vai apresentar a nossa segunda entrevistada, que também é uma máquina. Estamos aqui com a doutora Isabelle Cartacho, especialista em Direito Médico e sócia do escritório RWPV Advogados. Também sou curadora da pós-graduação em Direito Médico da Unifor. Sou também vice-presidente da Comissão de Saúde e Direito Médico da OAB Ceará e sócio do IMEC, do Instituto de Mediação e Conciliação do Estado do Ceará. Maravilha. E vocês já têm uma dica aí de como é que vai ser o tema, né? Que estamos aqui com duas participantes com o currículo prontíssimo para hoje. Responsabilidade, viu, Andrei? Estou tremendo, viu? Pois vamos começar. Pessoal, é o seguinte... Eu acho que tem sido um tema importante, tem sido comentado em muitos locais e é uma questão que a gente vai discutir muito aqui, que é sobre as mudanças em relação à profissão médica na sociedade e no atual sistema de saúde do Brasil. Aí eu queria que as duas dessem uma pinceladinha do que elas acham mais importantes falar sobre esse assunto. Podem iniciar. Então, como a Juliana falou, a doutora Juliana, né, que já está prestes a começar a carimbar no consultório com o CRM dela. Então, ela falou da responsabilidade. Realmente, a profissão médica sempre foi muito ligada à responsabilidade, ao zelo pela vida. E não poderia deixar de ser, atualmente também. Acontece que os desafios multiplicaram-se, né? O nosso sistema de saúde tem cada vez maiores demandas, as condições não são as melhores, e eu creio que a doutora também vai poder falar um pouco no direito médico em relação a esses desafios. Então, no momento, é uma profissão desafiadora, mais do que sempre, e nós hoje vamos detalhar alguns pontos a respeito desses desafios e de como superá-los para os jovens médicos e para aqueles que ainda estão também nessa mesma jornada em seus consultórios e no sistema de saúde. A verdade é que saúde, não tem como ter saúde sem ter medicina. Isso é fundamental. E, diante da estrutura precária que a gente está hoje, querer responsabilizar os médicos pela falta de saúde é algo muito sério. É uma profissão que se dedica à saúde da população, ao cuidado. Vejo muitos médicos se formando apenas pensando na sua atuação, no cuidado com o paciente, só que cada atuação do médico tem um impacto jurídico. E essa falta de estrutura, né, do nosso país para amparar esses profissionais que cuidam da saúde está bem defasado, está precário, deixando a dificuldade deles atuarem com mais segurança e com mais autonomia. Sim. Não tem como negar isso, porque a quantidade de conteúdo que um médico precisa para dar um atendimento de qualidade e ainda ter que se preocupar com isso ao mesmo tempo é um desafio muito grande. Muito grande. É um desafio muito grande. Até mesmo a gente vai falar aqui do atendimento ao público, né? Dos hospitais, das UPAs, que não tem estrutura. Você vê a quantidade de processo que tem em face dos médicos, porque o médico não fez um bom atendimento. Só que não tem uma organização, né, doutora? Para fazer esse atendimento de forma adequada. O médico tem que ser humano, o médico tem que ter uma boa comunicação, o médico tem que seguir os protocolos dentro dessas instituições de saúde, mas depois que ocorre um problema por causa da grande demanda, a responsabilidade vai ser realmente do médico ou da estrutura por trás de tudo isso, não é? Aí tem outra questão que até eu não sei se ainda não olhei aqui se a gente abordou, mas é que eu percebo que é sempre um holofote e às vezes até não é
de fato, investigado se é verídico a informação, sabe? Eu vejo... Aconteceu uma situação, não se sabe se é um erro médico ou uma simples complicação de um procedimento que pode ter uma infinidade de complicação. Aí já sai em rede social, em tudo, como se fosse já detalhado um erro médico. E isso é uma questão que vem acontecendo, eu sempre teve, mas eu noto que de uns tempos para cá, aumentou essa questão. Há um sensacionalismo. Eu vou dar um exemplo. Em março, saiu a reportagem. Aumento de demandas judiciais em face de médicos de 365%. Ou seja, isso saiu estampado em vários jornais. Isso foi verdade? Não foi. Você vai ler a reportagem, o que está falando ali? São demandas relacionadas à saúde. Só que se fala demandas relacionadas à saúde, vai chamar tanta atenção do público? Não vai, porque está todo mundo entrando em fase da saúde, para um tratamento, um medicamento, uma falta de assistência. O que vai chamar é realmente se colocar a responsabilidade em cima do médico. Mas a população também precisa saber que no momento em que o paciente difama o médico, ele também tem suas responsabilidades. E o médico também pode processar pedindo indenização, porque uma carreira formada pelo médico requer anos de investimento de estudo, investimentos financeiro, psicológico, para vir uma causa que é inverídica, vir a cair a sua reputação. As pessoas têm que ter essa mentalidade de ter a preocupação com quem mais cuida com a saúde da população. Uhum. Inclusive, o público que assiste também sempre ligar um desconfiômetro. Será que essa queixa realmente foi um erro médico, uma falta de perícia, ou foi a própria falta de condições do local que ele trabalha, falta de condições do sistema de saúde ou excesso de demandas, porque muitas vezes a população não se dá conta do quanto que é o lado do médico vivenciar. Eu tenho 2 filhos médicos e tenho uma casuística muito grande no meu consultório de médicos, e muitos médicos jovens. O que a gente observa é que eles não têm um preparo para ver as condições de trabalho e os riscos que os próprios médicos correm desses mal-entendidos. Então, é muito importante, eu digo aos jovens médicos, aprendam também a identificar as condições de trabalho, onde você vai, e os riscos profissionais que também está correndo com determinados pacientes. Por isso, é muito importante o estabelecimento desse vínculo, seja num procedimento cirúrgico, seja numa consulta, seja com crianças que têm os pais presentes. Você sempre garantir esse vínculo, essa parceria com a população, com o seu cliente. Então, eu vejo assim que é um momento muito importante, como tem toda essa mídia, fortalecer mais ainda essa confiança na profissão do médico. O médico, como a doutora falou, é uma profissão muito laboriosa, que exige estudo desde criança, né, Juliana? Então, a gente vê com isso a Juliana há muito tempo, desde criança, então tem todo esse esforço. E a capacitação do médico, ela é continuada, nunca para. Ele está sempre estudando, participando de congressos, né, procurando fazer sua especialização e mais pós-graduações. Então, é muito mais fácil você investigar de onde está vindo essa queixa, como está sendo feito esse sensacionalismo. É muito mais fácil do que você atribuir simplesmente a realmente que aquilo foi verdade. Porque a verdade, muitas vezes, é como a doutora falou, há uma generalização, há um mal-entendido e um sensacionalismo. Porque eu vou dizer que, dos médicos que eu conheço e do que eu observei como professora durante 12 anos, tive 24 turmas, os alunos, eles entram com essa boa intenção e saem da faculdade com o propósito realmente de fazer o bem, de cuidar da saúde da população. Essa é a grande maioria dos nossos colegas, né? Jovens e também de todos aqueles que estão há anos nessa profissão, mantendo o mesmo propósito. E sabe que a gente, assim, sem espontaneamente entrou no assunto da segunda pergunta. E aí eu vou só perguntar mais diretamente, quais os impactos da falta de estrutura, dos encaminhamentos e políticas públicas que não são bem elaboradas e implementadas na sociedade, na prática médica?
Então, hoje se conhece a síndrome de burnout, né? É uma síndrome de adoecimento psíquico que muitas vezes acontece em diversas profissões, como professores, mas a classe médica foi muitas vezes acometida desses sintomas de estresse, né, laboral. Vocês viram na pandemia o heroísmo dos médicos, né, colegas que trabalharam nas péssimas condições e hoje ainda continuam, e o impacto de tudo isso é que o próprio médico precisa cuidar de si, ter a sua qualidade de vida. Então, é preciso fortalecimento da categoria. Eu vejo que tudo isso que está acontecendo, todo esse aumento das faculdades de medicina, né, a precarização dos serviços, leva a uma nova necessidade da união da classe médica, do associativismo entre todas as categorias dentro da medicina, de todas as especializações, né, das áreas, e também a aliança com o direito médico. Porque o impacto gerou-se hoje uma demanda de cuidado. Cuidado com a saúde do médico, cuidado com o ambiente onde ele vai trabalhar e a exigência dos seus direitos. Então, eu vejo até que a área jurídica pode auxiliar muito na prevenção dessa exploração, porque nós fizemos recentemente um evento, né, que vocês podem encontrar no canal do TRT, 7ª Região Ceará. Nós fizemos um evento sobre a valorização do trabalho médico, onde se viu que é um trabalho em condições análogas ao trabalho escravo, muitas vezes. E nós precisamos evitar isso, porque a profissão médica ela exige uma qualidade, um tempo, exige essas condições, porque cuidar da valorização do trabalho médico é cuidar da saúde da população. Né? Uma coisa está diretamente relacionada à outra. Porque se não temos uma pessoa que cuide de nós, como é que nós vamos cuidar do próximo, né? Isso aí está no SUS, né? Previsão quaternária, né? Previsão quaternária, exatamente. Isso aí está no SUS, Cuidado, né? cuidador, né? Cuidado. Então, E, doutora Isabela, já que a gente começou a entrar no assunto, nós sabemos que tem uma ação judicial, está impactando mais, né, as ações judiciais dos médicos atuais na atualidade. Tem algum motivo específico que causa isso? O que você pode falar sobre isso? Andrei, existem alguns motivos. E um deles é porque nós estamos agora numa realidade em que, no passado, o médico tinha uma visão de atuação mais paternalista, em que ele passava orientações, acolhia a família, cuidava, e a família era muito grata por aquele acolhimento. Hoje, nós temos uma sociedade que está muito mais informada. Pacientes Google, que já chegam muitas vezes no consultório, fazendo o atendimento e dizendo para o médico qual é o tratamento. Já é quase isso. Então, esses pacientes que já chegam bem informados, invadindo a atuação do médico, o que a gente chama de pacientes também, digamos, problema, porque vem a prejudicar aquela confiança, aquele vínculo de confiança entre médico e paciente. E o médico começa a atuar mais de forma defensiva. Não é? Será que ele vai me processar? Não vai? Então, no que se dá esse aumento de ações judiciais? Paciente mais informado, o médico um pouco despreparado, sem ter noção dos impactos jurídicos do que é a sua atuação profissional, a falta do dever informacional, a falta de uma comunicação eficaz. Eu vejo a comunicação médica de fundamental importância no atendimento ao público, no atendimento ao paciente. Mas por que você considera tão importante? Porque tudo começa no relacionamento. O paciente já chega ali de forma delicada. Ele está ali mal, seja mal debilitado ou mal de ignorante, porque ele está passando por alguma dor. Então, vamos começar pela comunicação. Quando o médico ele não faz uma boa comunicação com o paciente, de explicar o porquê daquele possível diagnóstico, de explicar qual vai ser o tratamento, quais são os riscos do tratamento, quais são os efeitos colaterais. Isso começa a gerar ruídos entre médico e paciente. E o paciente, quando não sabe os riscos que ele está correndo ao fazer o tratamento, então, qualquer sintoma que ele começa a sentir e o médico não responder, ele já acha que houve um erro médico.
E hoje está havendo uma banalização de ações em face dos médicos. Por quê? Porque um dia o médico é o herói e no outro dia o médico vem ser o vilão. Por mais cuidado que ele tenha com o paciente, por mais informado e cuidado que ele tenha. Mas o paciente, hoje, nós estamos numa sociedade muito mais vulnerável, de pessoas muito mais inconstantes. Então, eles querem resultados rápidos, querem resultados imediatistas. E o médico precisa saber que cada atuação dele existe um pacto jurídico. Então, por ele não saber, muitas vezes, acaba que gerando uma fragilidade profissional e esse aumento exacerbado de pessoas também se aproveitando em face do médico. Quando eu fui falar com o Andrei sobre o tema, né, para pôr um tema pro podcast, eu falei justamente isso, né? Porque a gente fica muito bitolado no que precisa aprender para passar na prova, no que precisa aprender para ir para um consultório médico, mas isso aqui, o aprender a lidar com o cotidiano, com a burocracia, isso aqui não é tão batido na tecla com a gente. E isso aqui é essencial. É a realidade. É a realidade nua e crua, né? Não como se... Eu acredito... Pode continuar. A doutora estava falando aqui da fragilidade do médico. Sim. Isso também acontece, mas eu creio que a chave mesmo do problema ainda vai mais além, que é um verdadeiro marketing que tem sido feito em relação ao médico. Os personagens em filmes e notícias sensacionalistas, acusando médicos de preconceito com pessoas negras, de diversos assuntos que não são realidade, ou muitas vezes é um caso isolado que acontece. Então, assim, o médico, ele pode já começar a se preparar também para fazer campanhas. Eu creio que o Conselho de Medicina, a Associação Médica Brasileira, os sindicatos dos médicos, as instituições médicas precisam se alertar para ver esse marketing também, porque tudo hoje é muito consumismo. Então, o paciente, ele também, além de ter esse conhecimento do Google, ele também vive na internet, né? Então, ele vê muitos filmes, vê muito a mercantilização. E aqueles médicos estrelas que fazem divulgação de consultório para realmente ter uma renda e já tem profissões vivendo da própria profissão médica, já tem escritórios de investimentos já pensando nas rendas dos médicos. Então, esse tipo de marketing é muito prejudicial. Porque a maioria, como eu falei, dos médicos formados em nossas universidades até o momento, que eu tenho também participado de muitos eventos de avaliações e relacionados ao ensino médico, não é a maioria dos médicos que é assim. Então, o médico, ele aprende também a explicar aos pacientes os efeitos colaterais. Muitas vezes ele faz todo esse ritual. Acontece que alguns pacientes se arvoram porque viram alguns casos onde houve algum tipo de marketing e muitas vezes vão à frente com algum tipo de ação contra algum médico. Então, é por esse motivo que as nossas instituições precisam se fortalecer. E os estudantes, já desde cedo, começarem a aprender sobre isso, né? Sobre o direito médico e como se defender. Mas a solução para tudo isso é a união da categoria. E também com a área jurídica. Está aí a importância desse tema de hoje, né, gente? E em relação, doutora Isabelle, a essa parceria do jurídico com o médico, como é que funciona, assim? Porque nós, como a doutora bem falou, nós não somos preparados durante a graduação para isso. Como é que funciona essa parceria entre jurídico e a medicina? E a medicina. Bom, como eu falei aqui, toda atuação do médico existe um impacto jurídico. Desde o atendimento de uma conversa, do que pode e o que não pode ser gravado, não pode ser gravado, como é que tem que ser registrado. Então, eu estudo toda a atuação do médico. Hoje, eu só não sou médica, né? Mas eu assisto muito algumas aulas de medicina para poder entender a atuação
do meu cliente, como eu posso ajudar de forma melhor dentro da clínica, do atendimento da secretária, visando o quê? O sigilo, a confidencialidade, preparando contratos entre os colaboradores, contratos de privacidade, contratos de prestação de serviço, os documentos de termo de consentimento livre e esclarecido, está ali à disposição, eu digo assim que 24 horas. Por quê? Isabelle, você trabalha 24 horas? Eu respondo sempre que dá. Se for para eu responder 11 horas da noite, 1 hora da manhã, eu vou, porque eu sei que vocês vão estar de plantão numa emergência. Então, a qualquer momento pode acontecer alguma coisa. Então, esse vínculo do jurídico com o médico é importantíssimo. Vocês saem da faculdade sem entender direito quais são os impactos jurídicos dessa consequência. Muitas vezes o paciente processa alegando erro médico. E não há o erro médico. Mas, ainda assim, são condenados. Pelo quê? Pela falta de provar o dever informacional. Porque existia um determinado risco de uma cirurgia, da pessoa ficar com algum tipo de cicatriz, por mais que seja mínima, mas eu não fui informada que eu ia ficar com essa cicatriz na barriga. Então, eu tenho um dano estético aqui. Então, a gente, junto com o médico, eu vou orientar o quê? Nesse seu termo vai constar aqui todos os riscos. Mas um documento tão grande é um documento que vai informar tudo ao paciente. Você vai fazer um atendimento humano e vai mostrar para ele também a sua segurança na sua atuação profissional. Mostrando para o paciente que também é sério o que está acontecendo dentro da sua clínica. Já que os pacientes estão processando por tudo, é importantíssimo o médico ter essa mentalidade também de gestor, de se preocupar com a sua reputação, porque vocês estudam, no mínimo, 6 anos de faculdade, mais 3 anos de residência, quando não fazem outras residências, e por um detalhe, por falta de um cuidado jurídico, vocês podem vir a perder, sabe? Então, esse relacionamento médico com o jurídico, eu passo a dar toda a assistência, orientação. Eu dou um olhar na clínica 360 graus. Eu vou olhar o que está em conformidade com as leis ou não e mostrar para o médico o que pode ser melhorado para deixar a atuação dele cada vez mais protegida. Seja da comunicação com o paciente. Às vezes os médicos me ligam, recebi essa mensagem de um paciente reclamando, já tentei resolver e não consigo. Aí eu, calma. Vamos organizar aqui e ver a melhor forma de responder essa mensagem. Então, nessa atuação também, eu estou à frente, junto com os colaboradores, fazendo um compliance, todo o ajuste para, da melhor forma possível, proteger o médico. Sim. Ficarem juntos, né? Doutora... E gerar, não só proteger o médico, mas eu quero que os pacientes que cheguem lá sintam-se acolhidos, sintam-se com a melhor experiência possível. Nossa, eu estou vindo para um atendimento médico, em que eu estou tendo acolhimento do profissional e estou vendo a seriedade, porque ele está aqui comprometido comigo, com os documentos e com a assessoria jurídica responsável. Sim. Muito obrigada, doutora Isabela, pela sua explicação e pelo seu trabalho, né? Esse seu trabalho é muito importante para a gente, né? Inclusive, o seu trabalho é uma ponte entre o relacionamento médico e paciente. Você fortalece a comunicação, como você bem falou no início. E, doutora Francinete, queria que a senhora falasse um pouquinho do que a senhora sente. E estando a senhora nesse lugar de médica, a senhora acha que os pacientes, a população, ela entende as dificuldades enfrentadas pelo médico? A senhora acha que tem um entendimento por parte dessa população? Tanto as dificuldades enfrentadas no Sistema Único de Saúde, como no serviço privado? Então, a judicialização da medicina, como a doutora esteve falando, isso é uma realidade assim, de muitos países. Aqui, eu creio que ainda não chegamos a esse ponto, assim, de tanta necessidade de judicialização, porque existe ainda uma tradição médica que vem desde Hipócrates, que a tradição médica ela é ancestral, ela é relacionada ao cuidado, ainda existe toda essa tradição médica do cuidado. Então, a população ainda tem, sim. O que nós precisamos fazer é divulgar, mostrar mais ainda
que o médico está sendo formado dentro de uma visão humanística, dentro de uma visão de responsabilidade ética e, principalmente, autonomia. Porque a autonomia médica é o que faz com que ele tenha a confiança na conduta que ele está administrando. Ele não poderia ficar totalmente atrelado também a um protocolo jurídico, né? Eu só faço o que não tiver risco, ou então vou fazer pensando no possível processo. Ele não conseguiria ter um desempenho médico como precisa, porque a diferença da inteligência artificial para a consciência do médico. Nunca um robô, mesmo que ele tenha assim, uma capacidade, vocês já viram um robô descascando uma fruta, né? Muito delicado. Então, ele, por mais que ele possa aprender o desempenho, ele jamais vai ter a consciência. Então, essa da parte da espiritualidade, essa parte da essência do médico, a população ainda tem essa memória e ainda vivencia essa relação. O que nós precisamos fazer é tornar público, é mostrar em campanhas, é trazer cada vez mais o resgate dessa relação de confiança. Por isso que nós precisamos conter esse avanço de faculdades de medicina indiscriminado, né? Já temos 600 e tantos mil médicos, 30 e tantas faculdades aqui no Ceará. Então, essa quantidade, ela não pode comprometer a qualidade, porque eu creio que a judicialização, essa necessidade de contratos assinados e tudo isso, seria necessário dentro de um futuro onde não houvesse a confiança básica. Né? Porque eu vejo assim um meio termo nisso. Então, à medida que a qualidade do médico, o valor do seu trabalho vem pela sua especialização, cada vez mais a capacitação e a divulgação desse trabalho, dessa ética, isso vai minimizar a necessidade de tantas garantias. É como em qualquer relacionamento, né? À medida que você convive, que você tem a confiança, que você divulga as experiências assertivas, quantas vidas são salvas por dia? Quantos casos que a medicina vem trazendo à luz, trazendo cirurgias maravilhosas, né? Quantas descobertas, quantas terapias que se fazem, e isso precisa chegar a público. Por isso que nós temos que ter esses dois campos num equilíbrio. Não podemos também ter uma judicialização, porque se houver essa divulgação, como já tem em alguns países, os médicos já têm seu plano jurídico, né, já se preparam para enfrentar o paciente como um possível opositor. E isso não é saudável também na prática médica. Então, nós precisamos de resgatar, na realidade, a confiança básica e a estrutura do sistema, tanto como a Juliana falou, o sistema público de saúde, como suplementar, que você vê os planos de saúde. Tem muitas queixas em relação a isso. Os planos de saúde exigem do médico um tempo de atendimento mínimo, exigem que peça o mínimo possível de exames, exige que ele faça um procedimento mais básico possível. E o paciente reclama do plano de saúde como se fosse do médico. Muitos pacientes que chegam para mim, eu também atendo plano de saúde, né? E eu falo, olha, a gente tem 30 minutos, e realmente a psiquiatria, né, é uma demanda muito maior de uma relação mais forte, mais ampla e mais aberta. Então, o plano de saúde oferece aquela condição, também no hospital, no atendimento de urgência. E o médico, muitas vezes, não tem como atender em 8 minutos um paciente, em 15 minutos, um paciente idoso, né? Uma criança com os pais, uma criança asmática, tem que fazer um procedimento e, ao mesmo tempo, preencher os protocolos, como a doutora falou. Então, nesse momento, todo esse panorama precisa de um estudo. Talvez esse podcast seja assim, um pontapé inicial para que se possam mobilizar essas instituições médicas, os estudantes, o pessoal do direito também, para que não seja tão necessária a judicialização em todos os casos, e sim em casos mais extremos, em casos de mais necessidade, né, de dúvidas, mas que se estabeleça cada vez mais a confiança e a tranquilidade nas relações e veja-se a qualidade do atendimento por uma formação mais sólida, com as universidades mais conceituadas, que possam ser estabelecidos critérios. E não sei se tem uma pergunta, mas acho que vai ter a respeito dessa formação médica, né, da residência, vai ter...
Acredito que a gente ainda venha falar a gente vai comentar. Eu acho muito importante o direito do médico à sua própria capacitação. Sim, exatamente. Sim. Né? Como a senhora bem disse, tem outros países que já começou essa judicialização. Então, a gente tem que aproveitar esse momento, que é justamente o pra momento de não chegarmos lá. Pronto, eu vou só esclarecer aqui um ponto. Eu sou super em prol, porque... Para deixar claro, eu defendo os médicos. Então, os meus clientes são médicos. Pacientes que me procuram para processar médicos, porque me vêm falando nas redes sociais, eu falo assim, eu não posso. Porque vai existir aí uma quebra de confiança, de ética. Então, o meu público é o médico. Eu estou a minha atuação não é judicializar, pelo contrário. Eu sou super em prol de tentar resolver com eficácia os problemas sem judicializar, sabe? Porque não existe mais nada desgastante, seja para o autor, seja para quem está sendo acusado, do que um processo judicial. Porque aquele dali vai demorar anos, e você passa anos com essa aflição. Então, é um desgaste emocional, é um desgaste financeiro, e isso gera consequências muito ruins. Então, eu sou muito em prol de dar efetividade às demandas sem judicializar. E a minha atuação jurídica, junto com o médico, doutora, eu falo muito para eles, vocês precisam, tudo na vida é uma construção. Tudo na vida é um processo. Se a gente quer conquistar uma autoridade, como a doutora Francinete, ela vem de anos construindo uma autoridade. Ela vem de anos estudando, anos se dedicando à profissão dela. Então, muitas vezes a gente vê ali nas redes sociais o médico só publicando, digamos, venda, algum tipo de procedimento, isso e aquilo. E quando eles vêm conversar comigo, eu falo assim, eduquem seus pacientes também nas redes sociais, tá? Porque o humanismo, o acolhimento no atendimento médico, isso evita tanto conflito, tanta judicialização. Ao invés do médico, caso se aborreça ele venha se aborrecer com o paciente, acolha, que você pode ter certeza que aquele conflito ali vai ser diminuído. E os protocolos, né, que eu não falo de procedimentos internos dentro de uma clínica, o médico ele vai atuar. Eu vou ajudar para que ele atue com segurança, sem interferir na relação dele com o paciente, porque tudo que eu quero é escutar. Minha gestão, a minha autonomia melhorou muito depois que eu passei a entender a comunicação com o meu paciente e gerar mais segurança. Sim. Assim, só ressaltar mesmo a importância dessa informação, né? Um dia desse eu estava passando numa rede social, aí eu vi uma menina recém-formada que ela estava gravando um vídeo, ela estava chorando muito. Aí ela foi falar o motivo, aí ela disse que um dos motivos é que ela não estava impossibilitada de exercer a profissão dela, a medicina. Ela tinha se formado e estava chorando porque ela disse que não conseguia exercer a formação dela, porque ela estava trabalhando numa UPA e tinha um limite de tempo, a senhora, acho que era 5 minutos, é algo assim, é bem mínimo. E ela estava desesperada. E ela marcou uma professora dela e ela falou assim, professora, eu sinto muito, mas nada do que você me ensinou eu estou conseguindo exercer. Eu achei esse relato tão forte, tão forte. Aí, coincidentemente, eu estava, acho que o pessoal de casa já me acompanhou aqui, porque eu tô aqui desde o 5º semestre, aí eu já estou no internato, pessoal de casa. Eu estava rodando no Maracanaú, né, no meu eletivo de cirurgia, e tinha um paciente que ele tinha ido para umas 3 UPAs e estava com apendicite, o apendicite evoluiu para um nível de gravidade maior, perfurou. E aí uma das alunas que chegou lá, chegou muito revoltada. Como é que esses médicos não fazem isso, não fazem aquilo para diagnosticar? Aí eu olhei para ela e falei assim, irmã, daqui um tempo vai ser tu. E eu acho que você não sabe como é que tá vivendo a realidade desses médicos que estão lá fora atendendo na UPA. Então, vamos baixar um pouquinho a voz, vamos ter paciência. Eu sei que não é o melhor, assim, não foi a melhor conduta? Não foi, poderia ter sido evitado muitas coisas, mas tire um pouquinho os seus dedos apontados, porque daqui a pouco será você.
daqui a pouco será você. E o que eu estou vendo é uma realidade de medicina diferente do que a gente gostaria que fosse. De fato, a gente queria o melhor, mas nem sempre a gente vai poder fazer o melhor. Isso tem que ver também as condições de estada de um médico no hospital desse. Por exemplo, o próprio ambiente de dormir, né? Muitas vezes você tem camas sem lençol, aquela realidade mesmo que os pacientes estão vivendo, os médicos também estão vivendo. Isso que a gente chama de precarização. Eu vou ter um livro de história dessa aí, eu tenho que contar porque é até engraçada. Pode falar. Eu tava na Santa Casa, no César Caos, eu fui rodar no César Caos. Gente, a situação... Agora vamos pro HU, né? Vai estar uma melhoria. A situação era tão crítica que dentro do banheiro da paciente foi encontrado um escorpião. Aí eu fui dar o meu primeiro plantão da vida no dormitório. Aí cheguei lá. A primeira coisa que me falaram foi o seguinte: olha, cuidado, tem escorpião, tem rato, tem tudo no mundo nesse dormitório. Cuidado. Aí eu, meu Deus, eu morro de medo de escorpião. Nem dormiu. Não, aí cheguei lá, 3 horas da manhã era o meu descanso, né? Aí fui pro repouso. Cheguei no repouso, me cobri todinha, limpei a cama, não sei o que, me deitei. Você levou seu lençol, né? Levei, aí deu uma horinha, caiu um negócio em cima de mim. O grito que vai acordar todo mundo. Ah, escorpião! Gente, nós não sabemos o que aconteceu durante aquele plantão, né? Se o médico está cansado, não está conseguindo pensar direito, se ele está sofrendo problemas familiares também. Às vezes o centro cirúrgico está ocupado, não tem condições, uma ambulância não tem. Não tem leito. Se o paciente pensar em como está do outro lado do cenário, que ele pensa que tem todas as condições, ele vai, como a Juliana falou, né? Baixar um pouco a voz, tentar fazer essa empatia, procurar uma aliança com o seu médico. Porque também, assim como o médico precisa ter essa comunicação eficaz com o paciente, também nós precisamos educar os pacientes. Verdade. Nesse sentido. Toda a população precisa valorizar quem está cuidando da saúde, quem está passando toda a sua vida dedicada, porque o médico ele tem realmente uma renúncia contínua. Né? Então, eu estava falando na formação, né? Vou adiantar um pouquinho aqui, porque muitas vezes, tem uma pergunta de vocês aí, né? Com relação ao médico recém-formado. Muitas vezes ele sai da faculdade e já entra no sistema de saúde, por necessidade mesmo. Vocês sabem que muitos profissionais podem trabalhar, fazer estágios remunerados, o advogado pode, né? Tem diversas profissões que pode, mas o médico não. Ele tem aulas de manhã e tarde, são 6 anos, e ele não pode fazer absolutamente nada além de estudar. E quando ele sai da faculdade, ele precisa entrar realmente num sistema mercantilista, num sistema de saúde que vai, com certeza, explorá-lo, né? Mas ele também precisa fazer a residência. Assim que ele sai, ele já vai pensando na especialidade que ele quer fazer, não só por querer, mas porque há uma demanda. Como a Juliana quer fazer coloproctologia, né? Cirurgia também, né? Outro faz neuropediatria, né? Eu já quis fazer psiquiatria desde sempre. Eu consegui terminar e já fazer a residência, já começar um consultório e depois já fazer um mestrado e já dar aula na universidade. Mas nem todas as pessoas hoje estão tendo esse caminho. Por quê? Porque hoje você tem uma proliferação de faculdades, cada faculdade lança todo semestre, todo ano, uma quantidade enorme de médicos e as residências não aumentaram. Antigamente, a residência também era garantida pelo próprio MEC. Hoje não, já não faz parte dessa carreira de estudo, já vai para o Ministério da Saúde, que vai competir com as verbas dos hospitais, as verbas destinadas ao atendimento. Então, quando se pergunta como deve proceder o recém-formado, é aí onde eu tenho um alertado, chamado Conselho de Medicina, porque o Conselho de Medicina ele vai atuar depois que o médico já tem o CRM. Mas eu penso diferente, eu estou nessa luta também, para que o Conselho de Medicina faça também um trabalho preventivo, de forma educativa, para que os médicos pensem bem, antes de terminarem, a importância de lutar pela preservação das vagas da residência. Então, essa luta, que é uma luta política, é uma luta de união das categorias, que eu tenho falado muito aqui, né, que é a categoria médica, para que ela mantenha a sua valorização,
O reconhecimento social, as condições de trabalho, a dignidade da sua profissão e até a sua autonomia, é preciso, desde cedo, garantir que essas políticas públicas aconteçam. Se ficar esperando que os governos, o Estado, vai promover essas condições, eu não creio que isso vai acontecer de forma tão natural. Então, é muito importante que saibamos que o médico recém-formado, ele chega num posto de saúde, eu sei porque eu tenho um filho trabalhando nessa área de posto de saúde, eu tenho outro filho que já tem muitas pós-graduações, residências e trabalha em UTI, mas para quem está começando no posto de saúde, vocês não imaginam que um recém-formado tenha que atender um dia pessoas idosas, no outro dia criança, no outro dia, psiquiatria, sem a formação ainda. Mas os casos de saúde mental também são atendidos no sistema público e no posto de saúde. Na atenção primária. Na atenção primária, né? Exato. Errado. Aí você pode caminhar para um CAPS. Como é o CAPS? Daqui a 3 meses. Muitas vezes ele vem fazer a receita no posto. Né? Então, esse mercado de trabalho do posto não tem segurança na profissionalização dele, não conta ponto para a residência dele, e também tem um aspecto muito importante, as garantias sociais. Ele não tem férias, 13º, ele não tem nenhum direito. Então, é um tempo em que o estudante fica extremamente ocupado, extremamente estressado, porque muitas vezes eu vi mesmo acontecer no posto, chovendo dentro da sala, mofo, situações em que uma pessoa tem que atender, o médico atender no corredor, na biblioteca, num outro ambiente que não é o setting terapêutico. Então, eu estou aqui lembrando que os recém-formados, eles precisam de um certo suporte, né, para que eles tenham essa transição e já tenha uma possibilidade de fazer um concurso para a residência, porque a residência é um complemento indispensável na especialização. Embora algumas sociedades possam dar um título com uma prova, mas o aprendizado em uma prova não é um aprendizado em uma vivência de uma residência médica. A gente só faz o que pode, só dá o que tem, né, não? A doutora Francinete foi assim, assertiva e cirúrgica em todas as palavras. Porque, imagina, o médico sai, vai para um hospital superlotado fazer o atendimento. Para ele fazer atendimento, ele é pressionado a fazer rápido. Ele não consegue nem fazer uma anamnese direito no paciente. E primeiro o paciente passa pelo pronto atendimento, para depois chegar no médico do atendimento. Se for grave, vai para outro médico especialista. Superlotado. Uma pressão para poder as coisas dar certo. Vem um processo judicial. Estou citando aqui um exemplo real, que envolvia 7 médicos nesse atendimento dessa paciente, que a paciente veio a falecer. Aí depois processam o Estado, envolve o médico, mas aí quando vai constatar, houve mesmo um erro médico, dentro do sistema que ele está atuando, está tratando com vidas, em que ele não pode dar uma assistência verdadeira. Aí vem o caso da residência médica, em que você termina a faculdade já esgotado, né, de passar todos aqueles anos ali tentando, vem a precariedade de vagas para residência médica e para receber apenas uma bolsa. Então, vocês precisam se fortalecer. Como Sim. A doutora falou, o conselho, ele precisa agir de antes, não é só para quem tem CRM. Ele precisa ver a classe médica que está para se formar. Sim. Sabe? Vocês precisam unir forças. O nome disso é mistanásia, né? Quando o Estado... Tu lembra desse conceito? Não. Que é um conceito quando o paciente... Eu não estou lembrando... Que a responsabilidade é do Estado. Do Estado. Isso aí precisa ser muito esclarecido, né? Porque é uma complexidade. Né? Que a gente... Acho que não é bem aqui, assim, né? Então, na sua opinião, doutora, se for possível, é melhor você partir para a residência depois de ser formado? Deve ser a busca de todo estudante a sua capacitação. Claro. Seja na residência, seja numa pós-graduação, porque ele recebe um título e depois ele pode fazer a residência. Tem muitas pós-graduações boas em hospitais conceituados. Agora, o que ele não pode
entrar no ledo engano de que está empregado, se submetendo a essas condições, né? E ali fica permanecer por anos e muitas vezes até esquecer a caminhada dele que iria para a sua, vamos dizer assim, a sua missão verdadeira. Então, o meu conselho é que o estudante procure o seu caminho, a sua jornada até chegar à sua missão mesmo. Então, fica a dica aí, pessoal, que acompanha estudante de medicina, vá para a residência, viu? Lute para a residência existir, né? Lutar. E para finalizar aqui, gente, nossa conversa passou super rápido, a gente sabe, e sempre passa muito rápido. Uma pergunta para a doutora Isabelle. Doutora Isabelle, é uma curiosidade assim que acho que nós, como futuros médicos, vamos ter. Quais são os principais processos jurídicos no meio médico? Os principais processos jurídicos no meio médico. Primeiro, a questão da negligência, né? O paciente acusando o médico de erro médico. Então, isso é o que mais acontece, principalmente nos casos em que há muitos procedimentos, em que há muitas cirurgias. Essas são as ações que mais aparecem no judiciário. Hoje também existe uma grande demanda em face da estética, né? Todo mundo falando de estética, de aperfeiçoamento, os resultados, né, da cirurgia. Então, que impacta no psicológico. Exatamente. Às vezes o problema é até psicológico. A pessoa esperava um resultado. Pelo amor de Deus. A paciente chega, quer fazer um procedimento, vou dar um exemplo, no lábio. Ela não tem noção exata de como aquele lábio vai ficar. Então, a médica preenche, ela quer mais, eu quero mais. Se a médica não der colocar um limite, né, dizer assim, eu não vou passar disso, às vezes, quando dá dias depois, ela fala, não gostei. Tá assim? Então, o problema é mais de identidade do paciente. Então, as maiores ações são de procedimentos. Insatisfação, né? Insatisfação, sabe? Então, o médico precisa analisar muito bem aquele paciente. Gente, o prontuário, eu sei que você fez a pergunta a respeito de quais são as maiores ações judiciais em face dos médicos. Existem vários documentos médicos, mas o prontuário é um diamante, é um ouro. Porque eu eu oriento os médicos a anotarem tudo. O paciente está vindo para fazer algo estético. Pergunte se ele faz... se ele toma algum medicamento psiquiátrico. Pergunte se ele faz acompanhamento, como é que está a vida dele, emocional, como é a rotina dele, quais são os hábitos de vida. Tudo isso vai influenciar. E o médico vai começar a perceber esse paciente. Ele é instável ou não? Ele está chegando aqui de forma consciente ou não? Então, o médico ele precisa analisar o perfil do paciente que ele está lidando. Certo? E, enquanto as ações, eu falei que são as ações judiciais por erro médico, por negligência, por falta de imperícia, mas, na verdade, às vezes o que ocorre é a falta da informação, é a falta do dever informacional do médico, que às vezes não acontece por pressão, porque tem que atender muito. Então, como é que o médico vai fazer um atendimento humano de qualidade, devendo fazer todas as perguntas ao paciente se estão pressionando ele para acabar logo com a consulta? Como é que ele vai fazer um atendimento de qualidade, um atendimento humano, uma anamnese de verdade? Então, ali em que ele vai acolher, em que ele vai falar qual é o possível diagnóstico, quais são os exames que o paciente precisa fazer, o tratamento, o que o tratamento vai impactar na vida do paciente. Quantas vezes a gente já chegou aqui numa dermatologia para fazer, às vezes, um simples procedimento de botox e não é informado que o botox, às vezes, pode dar uma dor de cabeça absurda na gente, durante dias e dias e dias. Ninguém fala sobre isso. Botox é algo simples e tudo mais. Então, assim, essas informações é importante comunicar para o paciente. E, às vezes, o paciente vem insatisfeito e processa. Então, por erro, são processos por falta do dever informacional, comunicação, frieza. Então, o médico ele está ali para ajudar a saúde da população, mas ele também é visto como um acolhedor. Eu estou sentindo uma dor, doutor, me ajude. Isso previne muitas ações. É como a doutora Francinete
comentou, né? Tem que ter empatia dos dois lados. Tem. Doutora Francinete, eu queria que a senhora desse umas palavrinhas rápidas como reconstruir a confiança entre o médico e o paciente e resgatar a tradição da importância do médico na sociedade. É rápido, viu? Só tem um jeito para isso, é uma boa convivência. O médico também está presente em outros eventos, nas situações sociais, nas ações sociais, com relação às pessoas idosas. Ele entrar mais no dia a dia da população, sair também do consultório e participar da sociedade, onde for possível, em ações beneficentes, né, em programas como a gente está aqui, né, conversar, divulgar, redes sociais para isso também. Rede social para ter uma conversa, rede social para falar das dificuldades do médico, né? E que a gente está contando com vocês, né? A gente está contando com esse resgate dessa confiança e, em troca, né, haver essa parceria. Eu creio que isso acontece, como qualquer relacionamento. A confiança vem da convivência e da lembrança na memória de tantos os bens feitos pelos médicos. Pessoal, passou voando. Eu sei que o tempo está estourado, mas só mais uma reflexão para a gente fazer. Como está correndo tudo muito rápido na carreira do médico, eu acredito que as faculdades de medicina deveriam também pensar em fazer uma cadeira, mais palestras, informando ao médico sobre as suas responsabilidades, sobre o impacto jurídico da sua atuação, para ele se atentar dos riscos que ele pode correr e tentar evitar. Isso aqui eu não vou cometer, isso aqui eu não vou falhar, isso aqui eu vou realmente registrar, sabe? Porque isso vai ajudar vocês terem uma atuação mais tranquila. E já vai preparando desde o estudante. Sim. Gente, triste. Tô triste, acabou. Acabou, passou rápido. Espero que tenha sido tão bom pra vocês como foi pra gente, porque é sempre maravilhoso gravar o Tá no Gene. É sempre incrível. Apesar de ser um tema um pouco denso, né? Mas foi leve. A gente aprende muito nesses 50 minutinhos. Vocês tornaram leve. A gente gosta disso. A gente gosta que os nossos entrevistados... O paciente, eu tô muito... tô muito médica. A gente gosta que vocês se sintam à vontade. Conversa, né? Eu quero agradecer também a oportunidade de vocês, o pessoal da técnica. É um prazer receber vocês. Companhia maravilhosa, aprendi muito também. Quero agradecer também a vocês a oportunidade de estar aqui conversando, é enriquecedor, vim aprender mais com vocês, aprender mais com a doutora Francinete, é sempre uma troca enriquecedora e assim, eu amo, minha irmã é médica, adoro cuidar de vocês, assim, olhando pela área jurídica, olhando pela empatia que eu tenho na atuação, porque eu defendo mesmo, assim, de coração, sabe? Eu tenho muita empatia. Eu me enxergo, assim, muitas vezes em vocês e me preocupo com o futuro que está por vir, sabe? Ainda bem que os médicos vão ter bem cuidado. Estamos aqui com mais um episódio do Tá no Gene e partimos para agradecer aos nossos patrocinadores, a VIP Construções, uma loja de construção que tem um pouco de tudo, material elétrico, hidráulico, areia, cimento, tudo que você procurar, encontra lá. E a Juliana aqui vai falar um pouco do nosso segundo patrocinador. E a Cabide Retrô, viu, gente? Quem quiser alugar vestido, eu tô sabendo que a turma aí tá se formando, ó. A T31 é que tá se formando? Qual é que tá se formando? Se eu não me engano, é a T31. Não, homem. A T31 é depois da Teve a festa um dia desse. Não, é a T28. A 28 tá se formando aí, ó. Aluga aqui, viu? É aqui, é bom e é bonito e é no preço. Barato não é não, porque barato não é bom não. E esse foi mais um episódio do Tá no Pod. Tá no Cast. Tá no Gene.